Olá, crianças! Hoje é quarta-feira. Quarta-feira, aula de natureza e sociedade. Antes da aula, vamos fazer uma oração agradecendo pelo dia de hoje. Vamos lá. Querido Deus, venho agradecer pelo dia de hoje, que seja um dia abençoado, cheio de coisas boas, de muita saúde, paz, alegria, que as pessoas da minha família, da nossa família, e as pessoas que a gente ama estejam todos bem, com muita saúde e muita paz. Amém? Amém. Então, gente, a gente já vem trabalhando, a Pro já vem trabalhando com vocês, falando da higiene do corpo, não é isso? Falando para vocês cuidarem do corpo, cuidarem da higiene, da alimentação, falando dos cuidados que tem que ter com a higiene bucal, com os dentes. Então a gente já vem trabalhando com esses cuidados, não é isso? Com os cuidados que a gente tem que ter no dia a dia. Tomar banho, cortar as unhas, pentear o cabelo, não é isso? Evitar de comer muito doce, para o dentinho não ficar furado. Que a gente falou sobre tudo, não foi? Corpo, a gente falou também da higiene bucal, então tem que ter vários cuidados. Beber muita água, que faz bem. Lavar as mãos, não botar a mão suja do chão na boca. Não, tem que lavar a mão toda hora, antes das refeições, depois, escovar os dentes. Então a gente já veio trabalhando e falando sobre esses cuidados que a gente precisa ter com o nosso corpo. E também a gente começou a falar sobre os meios de comunicação. Quando eu quero me comunicar com alguém, eu uso objetos, os meios de comunicação para que a minha comunicação chegue para outra pessoa, para que o meu recado chegue na outra pessoa, notícias chegue lá. Então precisa do meio de comunicação. Aqui é um meio de comunicação, o celular. A Pro tá gravando uma aula, a Pro tá gravando para vocês, passando informações, não é isso? Então, é um meio de comunicação. A Pro tá se comunicando com vocês. Então, o celular, não é isso? O vídeo, no caso que a Pro tá gravando aqui, é uma maneira de se comunicar com vocês. Então, aqui temos alguns meios de comunicação, que é do nosso dia a dia. A carta. Vamos lá. A carta é um meio de comunicação, não é tão usado hoje em dia. Mas antes, quando não tinha o celular, quando não tinha o computador, era muito usada a carta. As pessoas usavam a carta, mandavam para outros lugares. Então, se você queria dar uma notícia ou queria saber notícias, você esperava a carta chegar. Então, temos a carta, não é isso? O computador, no caso aqui eu coloquei o notebook, também é um meio de vocês se comunicarem. Você ali vai teclando, conversando com a pessoa, passando notícias, recebendo notícias, conversando. Então, é um meio de comunicação também. Aí temos o quê? O telefone. O telefone é um meio de comunicação. Você vai ligar para uma pessoa para falar sobre alguma notícia ou para saber como é que você tá, tudo bem com você, não é isso? Então, temos também o rádio. O rádio também é um meio de comunicação. Vocês ouvem o rádio ali, tá ouvindo as notícias. O rádio também é um meio de comunicação. O celular é um meio de comunicação também. Então, aqui são alguns meios de comunicação. Temos a revista, temos o jornal, temos a televisão. Então, todos esses são meios de comunicação. É a maneira da gente conseguir, que a gente consegue ter notícias, se comunicar,
entendeu? Então, através deles, a gente consegue. Então, a Pro iniciou com vocês esse assunto sobre os meios de comunicação e a Pro está aqui relembrando sobre eles. Então, mais uma vez, os meios de comunicação são os meios que a gente encontra para poder dar notícias, receber notícias, informações. Então, aqui tem alguns: carta, computador, telefone, televisão, jornal, celular, revista e rádio. Aqui estão alguns. Existem vários tipos de animais. Animais que vivem na terra, animais que voam, animais que são aquáticos, porque vivem na água. Hoje a gente vai conhecer os peixes. Os peixes são animais aquáticos porque eles vivem na água, não é isso? Então aqui a Pro desenhou uns peixinhos, como se fosse o meu aquário, bem grande. E o que eu quero falar para vocês sobre os peixes? Os peixes são animais aquáticos que podem viver em água doce ou água salgada. Eles são ovíparos, nascem de ovos. Você sabe que tem animais que eles nascem de ovos, não é isso? Então, o peixe, ele é ovíparo. Tem um corpo cheio de escamas. Olha as escamas dele, tá vendo? Isso eu não coloquei escama, não. Mas eu vou colocar umas escaminhas aqui, pronto. Cheio de escamas. Como é um animal aquático, ele respira pelas brânquias, que é aqui, ó, nessa parte daqui. É onde ele respira, ó, aqui. Então, o peixe é um animal aquático, como tá falando aqui, como a Pro falou, que respira pelas brânquias, tem o corpo coberto de escamas, nasce de ovos. Então, aqui a Pro está dizendo algumas informações sobre os peixes. Existem vários tipos de animais, mamíferos, répteis, e hoje a gente está começando com os peixes. Então, a nossa atividade que a gente vai fazer está falando sobre os peixes. E os peixes podem ser como grandes, pequenos, não é isso? Outra coisa, podem viver em água doce ou salgada, água do rio, não é isso? Água do mar. Então, os peixes podem ser encontrados em todo lugar. Então, por isso que é importante a gente manter a água limpa, o rio limpo, o mar limpo, porque embaixo vivem os animais aquáticos. Então, se a água está limpa, está pura, eles conseguem sobreviver. Mas se a gente joga lixo na água, se as pessoas jogam lixo na água, se jogam sujeira, eles não conseguem respirar debaixo d'água. E acaba morrendo os peixinhos. Então a gente tem que cuidar da nossa natureza, tem que cuidar das nossas águas para a gente ter os nossos peixes todos salvos, tudo certinho, podendo respirar dentro da água e continuar o ciclo. Então hoje a gente vai trabalhar, a gente vai fazer uma atividade sobre os peixes, tá bom? A Pro tá falando sobre esse assunto hoje. Na outra aula a gente vai revisar sobre os peixes e a gente vai ter uma atividade falando sobre eles. E eu quero que vocês caprichem na pintura, hein? Mais uma vez eu vou ler para vocês. Os peixes são animais aquáticos que podem viver em água doce do rio, não é isso? E a água salgada, que é do mar. Eles são ovíparos porque nascem de ovos. Tem um corpo cheio de escamas e, como é um animal aquático, ele respira pelas brânquias. Então, aqui são as informações, algumas informações sobre os peixes. E tem vários tipos, tem golfinho, tem tubarão, tem baleia,
Tem peixes que são muito grandes, outros que são muito pequenininhos. Então tem vários tipos de animais, de tamanho de peixes, quer dizer. Então aqui a Pro tá falando, tá iniciando o assunto com vocês, entendeu? Então vamos prestar atenção na atividade. A atividade é sobre os peixinhos, tá bom? A gente vai falar sobre os animais. Os animais selvagens e domésticos. Animais selvagens são aqueles animais que eles sobrevivem no meio da selva, da floresta. São animais que não podem conviver com os seres humanos porque eles atacam, eles agem por instinto. O instinto deles é de se defender. Eles não permitem que ninguém avance o território dele. Então ele vai se defender. Mas acontece de filhotes de leão, de animais selvagens, que às vezes o ser humano cuida, acaba domesticando ele e tudo mais, mas assim mesmo depois de um certo tempo, é necessário que solte ele na floresta para ele poder conseguir viver a vida dele tranquilo. Um animal preso, ele não consegue viver bem. Então, ele precisa de liberdade. Então, os animais selvagens, ele precisa de liberdade, eles precisam de espaço para correr, eles precisam caçar, eles têm que caçar. Então, são animais que não podem ficar presos. Os animais domésticos são aqueles animais que eles se adaptam melhor, que eles conseguem viver ali no nosso quintal, dentro da nossa casa, conseguem viver bem com os seres humanos. Então, você vai ver o quê? Uma tartaruga, o cachorro, o gato, não é isso? Eles são animais que conseguem viver ali perto do ser humano. O cavalo, ele consegue viver próximo ao ser humano. Então tem animais que são impossíveis de manter. Imagina, no meu quintal vou colocar uma girafa, vou colocar um elefante, vou colocar um leão, um urso. Um urso é um animal selvagem. Vou colocar tudo para criar no meu quintal, eu não vou conseguir. Mas se eu colocar uma galinha, pato, se eu colocar um coelho, eu consigo criar aqui. Entendeu? Então é essa a diferença dos animais selvagens para os animais domésticos. Que uns conseguem se adaptar, conseguem viver junto com os seres humanos, outro não. Outro instinto deles é de viver em liberdade, é de viver em um lugar solto, grande, para correr, para caçar. Eles precisam caçar. Então, é uma realidade diferente. Então, aqui eu vou colocar alguns animais selvagens e outros domésticos para a gente só lembrar. Então, selvagem, o leão, não é isso? Temos a onça, girafa, tigre, não. Vou colocar elefante, isso, zebra. Então, existem vários animais selvagens. Aqui os domésticos, então vamos, pato, galinha, gato, cachorro, coelho. E existe muito mais, entendeu? Então aqui a Pro só está relembrando um assunto que a gente já deu, que foi os animais selvagens e os animais domésticos. Então aqui a Pro dividiu, colocou os selvagens, alguns, porque tem vários, tem muitos, e os animais domésticos do outro lado. Então a gente deu para entender. Os animais selvagens, eles não conseguem viver perto do ser humano, dos seres humanos. Ele precisa ter espaço, ele precisa agir
usando o instinto dele de defesa, de caça, e precisa daquele instinto. O doméstico é aquele que se adapta melhor a conviver com seres humanos. Ele está adaptado a viver no quintal, próximo ao ser humano, dentro de casa. Então são animais que estão mais assim, eles conseguem se adaptar melhor ao local, à casa, às pessoas. Então são diferentes. Os selvagens não. Eles precisam da selva, precisam da mata, precisam de liberdade. Então aqui a gente só deu mais uma revisada no assunto, que são animais selvagens e domésticos. Então vocês já sabem, hein? Então, se vocês tiverem aí no quintalzinho de vocês um cachorro, um gato, um coelho, uma galinha, um pato, vocês vão saber que eles são animais domésticos. Mas se você assistir um filme que você vê aquele tigre correndo, aquele leão correndo, uma girafa, uma zebra correndo, um búfalo, deixa eu ver outro, um rinoceronte, vocês sabem que eles são animais que eles não vão conseguir viver ali preso dentro de casa ou no quintal da gente, tá certo? Eles precisam da floresta, eles precisam de lugares grandes, abertos, para eles caçarem, para eles poderem se sentir livres, tá bom? Então aqui é só um aparato sobre o assunto. Hoje pesquisamos sobre os peixes e descobrimos que são animais que vivem em rios, lagos, lagoas, mar e oceano. Os peixes são animais vertebrados aquáticos, que em sua grande maioria possuem o corpo coberto de escamas, possuem barbatanas ou nadadeiras e que respiram por guelras ou brânquias. Os peixes podem ser utilizados pelo homem como alimento ou como animais de estimação, pois algumas espécies podem ser criadas em aquários. Existe também pesca recreativa, onde os peixes são capturados e devolvidos para o seu habitat. Então aqui a gente está vendo que, no caso, os peixes, eles podem ser de água doce ou salgada, não é isso, como a Pró falou. Eles também podem ser animais de estimação. Algumas espécies podem ser criados em aquários, serve para a alimentação do ser humano, né, do homem, e respiram por brânquias. Então, aqui a gente está falando um pouquinho dos peixes. Os peixes podem ser divididos em grupos. Peixes ósseos, que possuem esqueleto ósseo, como os vermelhos, as tilápias, os dourados, as garoupas. Aqui são exemplos de peixes que têm ossos. Peixes cartilaginosos, como as raias e os tubarões, e outros, né, etc. Peixes com as lampreias, moreias e etc. Observe a imagem. Aqui a gente está vendo o peixinho, tá vendo? Este é o dourado, um peixe ósseo. Ele é muito apreciado por seu sabor. Então, ó, ele é muito saboroso. Isso é bom, ó. O peixe dourado, ele é muito saboroso. Esse é o famoso tubarão. Os tubarões não enxergam bem, mas possuem um olfato excelente. Então, ele sente o cheiro das coisas longe. E tá vendo? Aqui é um animal que não dá para criar num aquário dentro de casa. Ele é muito selvagem, perigoso. Então, aqui é um tubarão. Bom, agora a gente vai ver outros tipos de peixe. Essa é a raia, ou como também é conhecida, a arraia. É do grupo dos peixes cartilaginosos.
ela vive normalmente no fundo do mar. Então, olha aqui como ela é bonita. Ela vive lá no fundo do mar, tá vendo? Essa é a amoreia. Seu corpo é longo e cilíndrico, muito parecido com uma cobra. Olha para isso! Quantos tipos de peixe, hein? Os peixes pequenos se alimentam de plânctons ou de pequenos bichinhos aquáticos, mas a grande maioria se alimenta de peixes menores, lulas, crustáceos e etc. Plâncton. Você lembra do Bob Esponja? Não tem um plâncton lá? Vamos ver o que é o plâncton. Chama-se de plâncton ao conjunto de organismos muito pequeninos que só se pode ver com o microscópio e que flutuam em águas salgadas ou doces. Então, eles são tão pequenininhos que só com o microscópio para poder enxergar. De tão pequenininho que ele é. Tá vendo? Alguns peixes não são herbívoros, se alimentam de plantas aquáticas. Outros ainda se alimentam de restos de animais ou plantas. Os peixes não dormem e, como não possuem pálpebras, seus olhos ficam sempre abertos. Vocês já repararam o olho do peixe? Está sempre aberto, né? Ele não dorme. Os peixes, embora não durmam, repousam, ou seja, ora estão nadando, se alimentando, ora estão repousando, quase imóveis. Ficam quietinhos, nadando, com movimentos muito lentos. Existem peixes que se deitam no fundo do mar ou do rio para repousar, e alguns peixes menores se escondem em buracos para não serem comidos enquanto descansam. Então, aqui está dizendo que eles não dormem, mas eles repousam, eles ficam quietinhos no lugar lá, quietinho no fundo do mar. Outros entram aqui em buracos para não comerem ele, porque ele é muito pequenininho. Então, aqui a gente está falando um pouquinho dos peixes. Agora, a gente vai dar uma olhadinha na atividade. O auxílio de sua família, pinte os peixes e o ambiente marinho abaixo. Então, aqui temos o fundo do mar. Olha quantos peixes. Peixe-espada, arraia, peixe-palhaço, baiacu, o cavalo marinho e o tubarão. Então, vocês vão caprichar aqui na pintura, tá vendo? Bem bonitinho, tá certo? E não esqueça, falamos sobre os peixes, tá certo? Que podem viver em água doce ou salgada, tem o seu corpo coberto de escamas, tem nadadeira, respira pelas brânquias. E o que mais que eu posso falar sobre os peixes? Tem alguns tipos de peixe que a gente pode criar no aquário, né? Ele pode ser doméstico e tem outros que não. Então, aqui você vai pintar bem bonitinho e caprichar na pintura, que eu sei que vocês vão gostar muito de pintar o fundo do mar. A boca, nossa língua. Você já provou algo muito azedo e muito salgado? O que sentiu ao provar esses sabores? A língua é o principal órgão do sentido relacionado ao paladar. É graças a ela que sentimos o gosto de tudo o que ingerimos, tudo que ingerimos. Observe as imagens a seguir e diga que sabor você acha que tem cada um desses alimentos. Então, aqui a gente tem um limão, uma batata frita e doce. E aí tem doces, salgados e azedos. O limão, ele é doce, salgado ou azedo? Aí você vai ligar para o azedo.
A batata, ela é doce, salgada ou azeda? Salgada. O doce, ele é doce, salgado ou azedo? Doce. Então, aqui tá falando que através da língua, através do paladar, a gente pode sentir o gosto, não é isso? Dos alimentos, se saber dizer se ele é azedo, se ele é salgado, se ele é doce. Então, a tarefa tá muito fácil para vocês, ó. Dá para fazer tudo. É só prestar atenção e caprichar, ligar cada um pro seu lugar.